você, sejam bem-vindos. Olha só, hein? Nossa. A todo instante a gente recebe denúncias, informações e nós temos que responder até ao vivo aqui para vocês. Olha, mas fazer o quê, né? Nós temos que dar atenção para todo mundo. Detalhe para vocês. Vocês podem não acreditar. Foi encontrado um cofre, logicamente, adulterado, mexeram, roubaram tudo que tinha dentro. E a polícia, em momento algum, conseguiu identificar de onde foi retirado esse cofre. De um banco, de um caixa eletrônico, de um carro forte. Até agora nada. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar as fotos para vocês. Isso mesmo. Olha. Nós estamos acompanhando algumas situações que estão acontecendo e estão nos preocupando. Primeira coisa que nós estamos falando, assim, algumas pessoas estão perdendo a sua liberdade e não tem ninguém reclamando sobre isso. Vocês vão verificar hoje um fato que estão querendo exigir dos motoboys, o que particularmente eu entendo que é uma lei ilegal. Eu particularmente entendo que é uma lei inconstitucional. Mas eu vou mostrar e falar para vocês daqui a pouquinho. Então a gente fala assim, mas ele... Não é isso. Quando acontece com o outro e nós não defendemos o direito de outro, daqui a pouco tira o direito dele, tira do outro, tira do nosso. Daqui a pouco nós estamos completamente com os nossos direitos tolhidos. E um deles é a liberdade de expressão, hein? Olha, isso é coisa. Mas vamos lá. Lembra que nós falamos de um corpo que foi encontrado na Estrada da Cachoeira, no Rio? Pois bem, o corpo foi identificado, os familiares já estão tomando todas as providências e quando a gente menos espera, vem aqueles fatos. Nós não vamos colocar as fotos nítidas, só queremos deixar bem claro isso. Quando a gente fala assim de um corpo, querendo ou não, nós pensamos nos familiares também. E um detalhe, a irmã dele e, consequentemente, seus cunhados, são próximos da gente aqui na emissora. Só para vocês verem que é o que a gente sempre fala, o mundo é pequeno, redondo, não dá para se esconder nos cantos. Então, a gente tem que pensar aí. Há pouco mais de um ano nós falamos de um córrego lá no Jardim Murilo. Nós apresentamos a matéria, a reportagem, mostramos, falamos que moradores de rua estavam utilizando aquela parte baixa do córrego para morar, praticar sexo e outras coisas mais, além de um local para ser usuário que eles usam para usar drogas. Hoje, para nossa surpresa, a prefeitura esteve no local, fazendo a limpeza. Veja os vídeos. Quando eu vi esses vídeos, me veio uma coisa à mente, que eu fiquei pensando. Até agora, eu saí procurando todas as redes sociais
Perguntei para várias pessoas, não foi para uma, para duas, para três, para várias pessoas. E até agora eu não achei nenhum vereador falando que isso daqui foi um pedido meu para limpar o rio do Jardim Murilo. Por incrível que pareça, não achei em nenhuma rede social. Nenhum vereador falando, foi pedido meu. Olha só, uma obra maravilhosa dessa que a prefeitura está fazendo, essa limpeza. Os moradores do entorno do Jardim Murilo agradecem imensamente. Consequentemente, quando vier as chuvas, nós já teremos um rio bem mais limpo, possibilidade de enchente vai ser um pouquinho menor nessa área. Por isso que eu falo, um trabalho preventivo, fazer isso aí. Então, olha só, parabéns, por incrível que pareça, SSM, pelo serviço que está sendo executado. Parabéns aos nossos funcionários públicos que estão aí com muita galhardia realizando esse serviço. Obrigado, parabéns a todos vocês. Sinceramente, muitos vão falar assim, é dever do poder público fazer. Sim, concordo, é dever do poder público. Mas nós temos que lembrar que quando o serviço é bem feito, nós temos que parabenizar a todos. Perfeito! Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a foto de um cofre. Um cofre que foi encontrado ontem à noite. E por incrível que pareça, não se sabe quem é o dono até agora. Eu não vou fazer em forma de matéria. Eu vou colocar as fotos do cofre aqui do lado. Olhando essa foto assim, dá a impressão que é um cofrinho desse tamanho, né? Mas não é, senhores. Esse cofre tem todas as características, que eu vou dizer bem claro. Esse cofre tem todas as características de ser um cofre de carro forte. Se vocês observarem agora, consegue dar um close na foto, nessa parte que foi violada do cofre, bem no fundo dele? Consegue? Por que que eu falo? Porque os cofres de banco, a tendência dele é ter um produto dentro do cofre, que quando ele é violado, esse produto explode dentro do cofre, praticamente impossibilita você pegar o dinheiro. É tipo uma espuma pegajosa que não dá. E se vocês verificarem, esse cofre ele não tem aquela parte de proteção de concreto. Essa daqui é ferro puro, motivo pelo qual que eu deduzi ser o cofre de um carro forte. Temos outras fotos aí, só para vocês verem. Tem mais foto, não tem? Que eu mandei? Isso. O lacre do cofre. O fato que nos chama a atenção sobre isso. Primeiro, agradecer ao Tiago, que nos enviou essas fotos. As roupas que foi encontrado. Parabéns ao Tiago, obrigado por ter nos enviado essas fotos desse cofre que foi encontrado. E um detalhe, nós procuramos a Polícia Civil e a Polícia Militar. Foi feita uma pesquisa, não só na região, como no estado de São Paulo e sul de Minas inteiro. Não foi identificado nenhum furto e roubo em estabelecimento financeiro, em qualquer hipótese, seja de carro, seja banco. Não foi localizado, identificado nada. Detalhe, esse cofre foi jogado dentro da minha propriedade. E agora? Será que vão falar que foi eu também que peguei? Não dá, né? Em razão disso, nós fizemos um boletim de ocorrência preventivo. Justamente para nos eximirmos de culpa referente a isso. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter pessoas falando as mais barbáries e situações. Uma delas que eu ouvi ontem, que me ligaram urgente, falou: Coronel, o senhor está bem? O senhor está ferido? Fiquei sabendo que o senhor estava aí como vítima de refém. Falei: calma, para aí, não é nada disso. Obrigado, senhores, para a gente continuar. Vamos lá, então vamos embora. Caminhando aqui para frente tem mais notícias.
Vou insistir no mesmo termo. Porque eu já perdi amigos na mesma situação. Vou repetir o mesmo termo, sendo redundante nessa situação. Quanto vale uma vida? 1 minuto para se perder uma vida. Sabe por quê? Porque o indivíduo não quis subir a rampa da passarela, passar sobre a rodovia e descer do outro lado. Ele simplesmente quis pular o canteiro central da rodovia, bem de frente à empresa Silvano. Veja a matéria. Um homem acabou perdendo a vida no início da tarde desta sexta-feira, quando tentou cruzar a rodovia Dr. Ademar Pereira de Barros, a SP-340, e acabou sendo atropelado por uma motocicleta. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 170, nas proximidades da empresa Silvano, abaixo de uma passarela para travessia de pedestres, quando o casal que seguia na motocicleta foi surpreendido pelo pedestre e sofreu um impacto. Quando os socorristas chegaram ao local, infelizmente já encontraram o pedestre sem vida. Os 2 ocupantes da moto receberam os cuidados iniciais ainda na rodovia e, em seguida, foram encaminhados para atendimento hospitalar, com um deles em estado mais delicado. Vocês estão vendo? Faz o zoom do lado aí, bem do ladinho, por favor, onde estão os cones. Consegue? Bem aí, do ladinho? Isso. Corpo está aí. Foi atropelado e ele veio a óbito aí, nesse local. Volta a imagem. Ele morreu embaixo da passarela. Ele não morreu à frente nem atrás. Ele morreu embaixo da passarela, porque ele não passou sobre a passarela. Ele estava passando e pulou o canteiro central. Foi atropelado por motociclista. A culpa é do motociclista? Não! Não é. A pista nesse trecho é de 110 km por hora. Antes dessa passarela, tem uma curva. Você acredita que alguém que está vindo numa curva por volta de 100 km por hora vai conseguir ver uma pessoa à noite nesse local? Não enxerga, não tem iluminação. A culpa não é da iluminação, é do cidadão que não utilizou a passarela. Ah, eu já passei aqui várias vezes e nunca aconteceu nada. Aconteceu agora, perdeu a vida. Ah, mas segundo o espiritismo, ninguém morre antes da hora. Não estou dizendo isso, é uma morte evitável. Nós temos que evitar perdas de vidas. Está aqui, ó, uma perda de um inocente, porque ele não utilizou a passarela. É, senhores, por isso que eu falo. Às vezes, o cidadão parece que está procurando que já chegou a hora e que ele quer morrer. Está aí, ó. Dá a impressão que foi até um suicídio, mas não foi. Ele simplesmente quis ganhar 1 minuto pulando, que por sinal eu acho que até ele pular aquela mureta central, deu mais trabalho do que ele subir a rampa. Quando trabalhava em Campinas e eu viajava de ônibus, eu tinha que passar sobre uma passarela para ir do outro lado. Detalhe, não tinha aquele muro canteiro central, mas eu subia na passarela com a maior calma, com a maior paciência. Ficava olhando os carros passando embaixo. Senhores, nós temos que curtir a vida. Se você está subindo a rampa, vai pensando, meditando, lendo, fazendo qualquer coisa. O tempo passa, senhores. Tá aí, ó. Uma vida perdida por 1 minuto, subir a rampa e descer do outro lado. Fazer o quê, né? Nós vamos falar no segundo bloco. Hoje é sexta-feira, né? Nossa, semana está passando muito rápido. Hoje é sexta-feira. Então nós vamos falar no segundo bloco 2 assuntos.
O primeiro, envolvendo motoboys, perdas de direitos, motoboys. E o segundo, nós vamos falar do ex-candidato a prefeito, em que, inclusive, seu advogado fez um pedido de direito de respostas. Daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos, Novas ideias. e convidados. Com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Primeiro nós vamos falar do ex-candidato. O que aconteceu? Ele apresentou um pedido de uma ação popular junto à Justiça sobre várias situações. A obra do IP Amarelo, a obra da Praça do Tiro de Guerra, a nomeação da ex-esposa do prefeito como funcionária comissionada, como secretária adjunta. Nessa ação, ele foi às redes sociais e fez uma live. Dessa live, uma pessoa se sentiu ofendida, mais precisamente o secretário de Assuntos Jurídicos, que ele impetrou uma ação na Justiça, uma ação subsidiária, apensa ao processo da ação popular, se sentindo ofendido, e nessa ação o juiz decidiu nas duas ações. Tem a matéria aí que nós mostramos anteriormente? Então apresenta para nós aí a matéria que nós falamos há pouco tempo no jornal. O jornal de nossa cidade publicou no editorial esta matéria. Consegue colocar aí para nós, por favor? Exatamente, vamos verificar. Eu quero colocar exatamente sobre essa matéria que está aqui. Saiu no jornal deste sábado, eu vou falar o nome do jornal, na Gazeta Guaçuana, deste sábado, onde o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura impetrou uma ação contra o candidato a prefeito da última eleição. Qual foi o motivo disso daí? Que nós queremos deixar e transportar isso daí. Quem impetrou a ação foi João Valério Moniz Franco, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Lembra lá atrás, quando nós comentamos com vocês sobre a situação do posto do IP Amarelo? O posto do IP Amarelo está constando como se estivesse trabalhando. Eu falei, os funcionários podem não estar no posto,
mas eles podem estar trabalhando em outro local, registrando como se o posto funcionando estivesse. Pois bem, o candidato à época impetrou uma ação popular. Impetrou uma ação popular contra o prefeito, secretária da saúde, superintendente do hospital. Sei que foi uma lista de pessoas contra quem ele impetrou a ação. Uma ação popular. O Ministério Público pediu o arquivamento dessa ação por inúmeras considerações. Que ele não era pessoa com competência legal para impetrar essa ação, não apresentou documento nenhum que comprovasse essa ação, que comprovasse o pedido que ele fez, e o Ministério Público refutou todos os itens da sua ação. Até aí, entendemos que tudo é normal de procurar a justiça, procurar os direitos. Mas, porém, ir até o momento de atingir a pessoa, não dá, né? Aí o secretário impetrou uma ação contra o candidato, e o Ministério Público, vou mostrar para vocês, o Ministério Público acatou na íntegra a representação do secretário de Assuntos Jurídicos. É o que eu sempre falo. Querer fazer as coisas para fazer uma autopromoção, por quê? Porque ele impetrou essa ação, foi na rede social e fez uma live reportando como se as pessoas estivessem praticando dolo nos seus atos. E nós mesmos já falamos aqui. Antes dessa live, nós falamos que, eu acho que foi antes ou junto, não sei, não lembro bem, que essa ação da prefeitura era legal, não tinha nada de ilícito. Por quê? O funcionário estava trabalhando em outro lugar, mas ele é lotado no posto. Não é o posto em si é que se refere que a população não está sendo atendida. Por isso que eu falo, o Ministério Público acatou o pedido da representação apoiando o secretário de Assuntos Jurídicos, e tudo indica que o candidato em pauta aí, o ex-candidato, né, que foi candidato, vai ter que responder agora por injúria, calúnia e difamação. Um dos três ou os três juntos. Não sei como será a representação no acolhimento pelo magistrado ou não. Assim que tiver, nós vamos mostrar para vocês. Vocês viram? Foi essa matéria que nós mostramos. Inclusive, falamos do direito de resposta do advogado João Costa, que ele nos mandou um texto muito extenso, comprido, com termos jurídicos. Eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, o que ele disse nesses termos. Se nós formos ler aqui, ia ficar quase que 20 minutos, meia hora, lendo só o termo que ele falou. Aí nós pedimos para ele fazer um vídeo com seu direito de resposta, que até o momento não nos enviou. O juiz decidiu nas duas coisas. O promotor, no primeiro caso, na ação popular, disse na íntegra que não era uma pessoa com autoridade ou competência legal para entrar com aquela ação popular. Perfeito? Tanto que o juiz indeferiu, se não me falha a memória, quase todos os itens. Apenas não, que ele ainda está apurando, o caso da nomeação da ex-esposa do prefeito, que alguns entendem como sendo não permitido por lei, e outros sim, e assim vai, nós vamos esperar o decorrer do processo. O caso do secretário de Assuntos Jurídicos, o juiz determinou uma liminar parcial. A liminar parcial foi que o ex-candidato retire a live do ar,
E, acima por tudo, se não o fizer, vai pagar uma multa diária de R$1.000. É o que diz a liminar. Então fica aquela pergunta que não se quer calar. Vamos pensar um pouquinho? Se o juiz concedeu a liminar, a ação principal está querendo dizer que o que ele falou não tem muito fundamento e muita que vai ser analisado. Tirando o caso da esposa que foi nomeada comissionada, os demais casos vão praticamente serem arquivados, porque o Ministério Público indeferiu todos de plano. E o juiz praticamente vai ter que seguir a ação do que pediu o MP. Perfeito? Então tá bom então. Antes de nós partirmos para o último caso dos motoboys, vamos falar para vocês que está acontecendo nesse instante, o julgamento da deputada federal Carla Zambelli. Tem a foto dela aí para nós colocarmos aqui? Tem? O julgamento é um julgamento virtual, não está sendo presencial dos ministros, que para mim são juízes da Suprema Corte e não ministros, são juízes da Suprema Corte. É um julgamento virtual. Nesse julgamento virtual, 2 ministros já votaram. O ministro relator, o juiz relator, que é Gilmar Mendes, apresentou o seu fundamento, condenando a deputada a 5 anos de prisão, pagamento de multa, cassação do seu porte de armas e, como medida auxiliar, a perda de mandato. Esse foi o voto do ministro relator. A ministra Carmen Lúcia votou acompanhando o relator, Então, até o momento, nós temos 2-0 em desfavor da deputada Carla Zambelli. Para vocês estarem acompanhando como está o julgamento nesse instante pela Suprema Corte. Obrigado. Pode tirar foto. Motoboys. Pergunto para você agora. Você andaria com um chip com você, indicando para todo mundo ver onde que você está nesse exato instante? Ah, mas o motoboy está trabalhando. Então vamos fazer a outra pergunta. Os nossos deputados políticos aceitam, no momento em que estão trabalhando, estarem com um chip para a população saber onde eles estão? Não, tenho certeza que não. Se não, por que que eles querem colocar um chip no motoboy para saber onde ele está? E não é só isso, tem outros fatores envolvidos nisso. Vejam só essa legislação que foi aprovada no estado de São Paulo, que eu entendo que é uma afronta ao direito de ir e vir do cidadão motoboy. Veja a matéria. Governo de São Paulo sanciona a lei que obriga entregadores de aplicativos a usar chip de identificação na mochila. Profissionais terão um registro associado ao chip com dados pessoais e do veículo. O governo argumenta que a medida é para proporcionar mais segurança. As mochilas, baús ou demais acessórios dos entregadores deverão ter um QR Code e um chip para rastreamento em tempo real. Essas ferramentas servirão de validação entre o cadastro do trabalhador e da empresa. As empresas que tiverem profissionais sem o chip poderão sofrer advertências, receber multas e até terem suas atividades suspensas, em casos mais graves. Primeira coisa, a lei determina que se coloque um chip na mochila do motoboy. A mochila anda sozinha? Não, anda com o motoboy. Então, automaticamente, onde ele vai, a mochila está sendo seguida, sendo rastreada. Primeiro fator. Segundo fator, quem vai fazer esse acompanhamento? O aplicativo que controla o serviço de motoboy já sabe onde que o motoboy está. Para que colocar outro chip no motoboy? Se você coloca na mochila, automaticamente está acompanhando o motoboy. Primeira coisa.
Quem vai saber ou acompanhar onde está esse motoboy, sabendo que o aplicativo que o designa para alguma missão, eu acompanha, sabe onde ele está. Para que colocar outro chip, gasto esse, que quem vai pagar é o próprio motoboy. Porque não é o chip propriamente dito. Tem algum equipamento junto ao chip para que ele funcione e emita um sinal. Correto? Então vamos lá. Quem vai fiscalizar esse chip, onde que ele está? Segundo, qual a abrangência desse chip? Somente localização ou localização, vídeo e áudio de como está o motoboy? Segunda situação. Terceira situação. Como será a regulamentação dessa lei? Como será a regulamentação dessa lei? Os motoboys serão consultados? Eu entendo que essa lei já é inconstitucional. Imagina os atos que vão provir dela. Como será feita a regulamentação dessa lei? O sindicato, associações dos motoboys serão consultadas? Para mim, o chip já não deveria nem existir. Quando fala de chip, a primeira coisa que me vem na cabeça é o que diz a Bíblia. Será colocado na sua mão. Está aqui. Não é na mão, é na mochila. Eu sei que é tecnologia, mas nós temos que verificar. O direito do motoboy está sendo infringido. Motoboys, lutem contra essa lei. Pode ter certeza que vocês têm aqui uma pessoa que vai estar sempre do lado de vocês contra essa lei. Entendo que ela é arbitrária e ilegal. Isso é inadmissível, a aplicação da forma como ela foi aprovada nessa lei. Certo, senhores? Está aí. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Se nós permitirmos que o motoboy tenha esse chip, daqui a pouco vão exigir que motorista de ônibus tenha esse chip, que professores tenham o chip, que funcionários públicos tenham chip. Por isso que eu falo, vamos defender o direito de outros, porque não daqui a pouco vão estar atacando o nosso próprio direito, hein? Olhe bem, estou falando do motoboy. Daqui a pouco vai vir uma lei colocando chip no professor, no motorista de ônibus, motorista de táxi, no funcionário público. Pense nisso, senhores. Não é só motoboy, não. Eles começam e depois vão ampliando todas essas situações. Não vamos abaixar a cabeça. Se abaixarmos a cabeça, vamos ficar mostrando a bunda. Certo, senhores? E assim vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos. Excelente final de noite e bom final de semana. E até a semana que vem. Fiquem com Deus. Forte abraço.